Boa noite, Altemir, meu amigo. Que prazer que tá aqui você em Uberlândia, na segunda edição do podcast Café com Pablo. Massa, Que alegria. honra ter você aqui comigo, você sabe disso. A gente vem conversando já tem um tempo e é uma alegria, não só para o evento, né? Agora para o podcast que está inaugurando hoje, graças à presença de vocês aqui na minha cidade, Uberlândia. Maravilha, uma honra estar aqui também, cara. Esse mercadão forte aqui, tinha que botar o pé aqui também, pô. Eu queria que você se apresentasse, né? Falar quem que é o Altemir, de onde você vem, o que que você faz, e aí nós vamos desbravar sobre o mercado imobiliário aqui. Bom, na verdade, em primeiro lugar, eu tenho um mantra que eu trago na vida que é Deus, eu e família, né? É uma tríade. E essa tríade, ela fala de que, em primeiro lugar na vida, a gente tem que ter uma conexão forte com Deus, que vai ser sempre aquela entidade, aquele ser, é o nosso melhor conselheiro. Na hora difícil, se tem a conexão com ele, você acha o caminho mais fácil, né? E depois, em segundo lugar na vida, tem que vir você, né? Porque não adianta você ser um cara fraco e querer ajudar. Você é fraco, vai ajudar pouco. Ter pouco dinheiro. Nossa, estou aqui porque daí vier, mas tem pouco dinheiro. Quando a gente precisa de dinheiro, ajuda pouco. Não ter maturidade emocional, não buscar um amadurecimento emocional. Quando vai ajudar, emocionalmente ajuda pouco. E depois, família, que é o teu transbordo, né? Então, aquele preparo, conexão com Deus, a minha melhoria. E depois, o transbordo para a família. Então, eu sou cristão, pai de 3 filhos maravilhosos aí. E corretor de imóveis, apaixonado por tudo isso que a profissão nos proporciona, né? Eu não gostava de ser corretor, nunca achei bonito ser corretor, ao contrário. Mas depois que eu vi o que podia ser ganho, e eu estava com uma raiva muito grande de ser pobre, né? Eu disse, eu vim da pobreza, mas para a pobreza eu não vou voltar mais. A hora que eu acertar onde se sai dela, eu nunca mais volto. E foi na corretagem que eu encontrei esse caminho, né? E aí, depois de muito tempo, passei 5 meses sem vender, passando todas as dificuldades que todo mundo faz, que todo mundo tem, que liga, bota pressão e tal, não sei o quê. No 5º mês eu estava caindo fora. Aí, caindo fora da imobiliária, era muito humilhado pelo meu gerente, era muito passado para trás dentro da imobiliária. E aí, eu estava saindo da imobiliária, andei 2 quadras e disse, não, tu vai voltar lá e tu vai fazer diferente. Tu vai fazer do jeito que tu acha que tem que ser feito. E eu voltei, isso 17 anos atrás, e eu voltei e me isolei numa salinha, passei a fazer 100 ligações por dia, todo dia, todas as piores listas que tinha da imobiliária. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas tinha a Listel, que é um livro desse tamanho, com várias listagens de nome e sobrenome, com o telefone das pessoas, tudo mais. E me isolei da turminha. Não conversava mais com ninguém da imobiliária, que só queria falar de cafezinho, da sertaneja, da quintaneja, da roupa da secretária, do construtor que não sei o que e tal. Me isolei de tudo aquilo ali, porque é o que eu achava que tinha que ser feito, né? Imagina, eu tenho até hoje trauma do time de futebol Manchester United. Porque, inclusive, um dia eu estava falando com um cliente aqui, caminhando dentro do escritório no telefone sem fio, e tal a televisão e os 4 corretores da imobiliária olhando a Liga Europeia de Futebol. E aí eu ia falar um negócio pro cara, ele gritou, não! Eu perdi o raciocínio, eu tava naquela hora da fala que eu ia dar aquela argumentada perfeita no cara, tava tudo, sabe, alinhado, assim. Ele tava pronto me ouvindo, veio aquele assunto, a frase veio, eu disse, aqui eu vou matar o cara. E tentando fazer minha primeira venda. E aí o cara gritou aquilo, a minha ideia da frase foi pra longe, e aí eu disse, não, isso aqui não é pra mim, esse tipo de comportamento aqui, passando rio de dinheiro ali, nenhum deles está conseguindo agachar um pouquinho naquela avenida e trazer um pouquinho do dinheiro para cá. Eu não posso estar junto dessa galera, né? E aí comecei a fazer do jeito que eu pensava. Em 2 meses eu passei a fazer só ligações e era inverno, e na nossa região no inverno não tem movimento nenhum, né? A gente atende um PIB de 1,5 milhão de pessoas no verão. Mas no inverno a praia estava abandonada, nessa época, 17 anos atrás. E aí o que aconteceu? Só parava carro na frente da imobiliária nesses 2 meses para falar com o Altemir. E ainda tinha um problema, tinham 2 Altemir, e tinha um que era bem mais experiente que eu, então ainda acontecia de chegar o cliente, ele, Altemir, já passava direto pro outro.
Aí depois que o cara vinha, que já tinha até saído com ele, não, mas eu achava que era um cara mais novo, a voz era diferente no telefone. Porque eles falavam muito por telefone. E logo um pouquinho depois comecei por e-mail também, né? No duas principais ferramentas para nós. E aí, cara, no 7º mês eu fechei R$142 mil em comissão. Assim, eu não lembro o número das vendas, mas eu lembro enfaticamente o número da comissão. R$149 mil em comissão, o qual eu recebi um pouco mais da metade, porque tinha uma parte que era uma premiação de uma casa que estava há muito tempo sem vender e tal. E aí o proprietário estava oferecendo essa premiação. E aí depois foi vindo. Quando eu comecei a entender o que levava a pessoa à tomada de decisão, né? E o que levava a pessoa a ouvir um profissional, porque eu já vinha isso da área técnica do sistema de informação. Eu fiz sistema de informação, que é para programação, mas aí acabei trabalhando numa área técnica de computadores. Então lá a gente tinha que compreender muito o que acontecia com o usuário do programa, com o usuário do computador no dia a dia, para a gente conseguir levar a melhor solução para ele e rápida. Não podia ser assim, vou te ligar mais tarde. Não, a gente tinha que já saber identificar as coisas para o nosso software ser um dos melhores e tudo mais. Enfim, e aí eu trouxe muito isso. Só que daí eu me apaixonei por isso. Então hoje eu leio as personalidades, os perfis comportamentais, os temperamentos das pessoas. E nem vou falar nada. Isso aí não vale a pena perder R$1. Entendeu? Porque você consegue em 10 minutos identificar o que comove aquela pessoa, o que instiga aquela pessoa, o que dá covardia àquela pessoa, o que dá coragem àquela pessoa. E aí a gente sabe que tem muitas pessoas que nasceram para ser reis e outras que nasceram para ser vassalos, né? Pode sair da vassalagem, como eu saí, mas tem que ter uma força de vontade muito grande. Muito grande. E aí, cara, a partir dali eu passei a vender todos os meses. 13 meses depois eu saí dessa imobiliária, fui para outra. E aí já estava morando numa casa com vista para o mar, 2 carros na garagem, já tinha 2 secretárias, porque tinha que estar sempre cuidando de roupa, carro, enche o tanque. Então, porque a gente tem que visitar o cliente fora da cidade, né? Então cai um cadastro aqui, que o pessoal chama de lead. Lead é o escambau, né, velho? Mercado imobiliário é cliente, né, cara? Então cai o cadastro aqui, cara, eu olho, tento achar no Google e tal, quero na mesma ordem da época, não, clínica tal, pega o carro, vai a Porto Alegre, 1h30, né? 2 pedágios caríssimos, vai lá e senta lá, tentando falar, cara, pode levar uma porta na cara e tal, mas essa é o que faz a venda acontecer da forma mais rápida possível, né? Porque pessoalmente quebra-se um monte de gatilhos ali importantes e acelera-se a empatia, a conexão com o cliente, né? Quantos negócios eu fechei e o cara foi ver a casa só para confirmar se era aquilo que eu estava falando mesmo, entendeu? Então a gente acelera o processo de venda desde que a gente saiba conhecer o imóvel de forma humanizada, falar do imóvel para quem ele é ideal e para quem ele não é, para ajudar no encaixe do cliente em cada imóvel que serve para ele, chamar a atenção dele também. E aí no 7º ano eu fiz meu primeiro $1 milhão juntado, assim, junto na conta, né? Já tinha passado vários, aquele que, nossa, tem mais de $1 milhão na conta. E aí, em 11 anos de profissão, bati 16 milhões em comissão, tudo pessoa física. Por que eu sei isso? Porque foi a própria Receita Federal que foi me autuar, porque tava uma confusão aquilo ali, e aí fizeram um pente fino e tudo. Então, você tem aqui sobre 16 milhões, tudo isso aqui para pagar de impostos, regularizei, aprendi sobre aquilo que infelizmente não se aprende na escola. Eu aprendi a fazer dinheiro, mas não aprendi a cuidar do dinheiro. Então, enfim, mas foi muito boa a aula. E aí, com 17 anos de profissão, eu já passei dos meus 20 milhões de patrimônio, tudo, tem casa em tudo que é lugar, investimentos e tudo mais. E me apaixonei. Não é bem que me apaixonei. Comecei a treinar corretores desde quando eu comecei a ter destaque. Mas assim, ajudar o cara que estava precisando e tal. E isso, eu sempre fui o cara do resultado. Resultado, poder, comandar, resultado, baixa a cabeça, vai fazer acontecer, mas também gostava, né, faz assim que eu estou falando e tal. Então é uma mistura de poder com alcance de metas, batidas e resultado. Mas eu também sempre fui um cara muito comovido, né, que se comove muito com as histórias. Eu levei muita rasteira até há poucos dias atrás, inclusive, de pessoas mal intencionadas, mas prefiro ter o coração assim. Então, eu sempre ajudei muito as pessoas ali. Deixa eu te ajudar, vamos, faz assim, fala tal coisa e tal. E na história foram vários corretores. Por exemplo, tinha o Paulo Rosa, um corretor. Eu tinha 30 anos de carreira, vivia numa casa que o telhado estava caindo em cima dele e da mãe dele, com 45, 50 anos de idade, morava na casa da mãe ainda.
E aí eu vendendo. Eu era o único que estava arrastando a imobiliária em vendas, que era essa imobiliária do meu primeiro momento. E ali eu disse pra ele, Paulo, você tá passando perrengue e tal. Cara, deixa eu colar contigo, te ajudar a fechar umas vendas aí. Não precisa ser parceria, mas só pra imobiliária começar a ter mais negócio, né, cara? Só eu que tô vendendo e tal, papá. Na primeira vez ele não gostou, na segunda ele gostou e comecei a ajudar ele em todos os critérios que tu pode imaginar. Desde assim, ó, cara, toda hora que tu fumar, vai lá, escova os dentes, lava as mãos e a boca. Cara, tem que ser regra, sabe por quê? O cliente... Então, todos assim, detalhes que eu também tava aprendendo, né? Eu, muito cru, português errado, dente torto, postura errada. Vim de onde todo mundo veio, que é da vila, né? E de quem é da vila, vim do jeito de que todo mundo que é da vila veio. E aí, cara, em 6 meses ele tava com uma motinho, com um carrinho zero e com a casa da mãe dele reformada, né? E aí passei por uma depressão muito forte, me deixou 2 semanas sem sair de casa. E depois de ter investido mais de R$1 milhão em conhecimento, curso, tudo que tu pode imaginar, de Luiz Marins Filho, Lair Ribeiro, a Anthony Robbins e tudo mais, e agora, mais recentemente, aí Paulo Vieira. Na época eu já tinha gasto mais de R$1 milhão em treinamento, não nesse período, nesses 6 primeiros anos de corretagem aí. Eu tinha buscado um processo de coach para me ajudar a me organizar. E nesse processo de coach o cara tinha falado para mim que eu tinha uma missão a cumprir que eu não estava cumprindo, que isso podia dar problema depois, e deu. E aí quando eu passei por essa depressão, foi em 2016, e fui convidado por um outro cara que já vendia cursos para corretores, treinamentos, para ser sócio dele, e preferi ficar só vendendo imóveis na época. Eu liguei para esse cara e disse, vem cá, cara, eu posso cobrar para ficar ajudando o corretor a vender? Aí ele disse, quanto que o Anthony te cobrou? Quanto que tu pagou para passar aquela imersão comigo? Cara, depende do nível de transformação que tu vai fazer o cara ter. Eu disse, então tá. E daí começou esse negócio. E aí comecei a fazer os milagres de corretor. Tava 4 meses, 5 meses sem vender, fechar 3, 4 vendas em 2 semanas. E aí veio o jargão de R$1 milhão em comissão, que é o único mentor do mercado imobiliário que tem mais de 300 corretores. Foi graças a você que eu bati meu R$1 milhão em comissão em 12 meses. Tem corretor que bateu R$1 milhão em comissão em 30 dias, um caso. Tem corretor que bateu R$1 milhão em comissão em 6 meses. Tem corretora, cidade pequena, cidade grande. E aí estamos aqui, conhecemos o Pablo, aí conhecemos todas as figuras aí que vão estar também nesse evento maravilhoso que é o Café com o Pablo agora, 3ª edição. E chegamos ao podcast. Cara, que história maravilhosa. E assim, eu fico vislumbrado e o que você fala é bem consistente, né, do que você realmente vive, porque você teve esses dias sua masterclass, foram 3 dias seguidos, só um dia que eu não consegui acompanhar porque estava fazendo a live do Esquenta, né, mas eu não acompanhei no período da live, depois eu fui para lá para assistir, continuar assistindo, porque foi até quase 11 horas da noite. E o que você falou aqui e o que você fala lá tem a mesma consistência, e é o que nós viemos conversando no carro também. Igual você falou, se você investiu R$1 milhão em 6 anos em cursos, né? E tem eventos o Brasil inteiro, e as pessoas falam que evento não traz, né, conhecimento. Nós falamos isso na live também, a Cris explanou, a Emanuela explanou, o Camel falou muito bem, o Israel até ficou bravo lá na live, lá falou assim, gente, isso não pode acontecer, né? E aí você me fala que você investiu durante 6 anos um valor assim... Durante 6 anos, né? Hoje é bem mais, né? Não, isso, considerável, porque se você for pensar pro mundo de hoje, R$1 milhão, mesmo que você divide em 6 partes, né, vai dar aí uma média de 150 mil que assim, ano, né? É que assim, Pablo, para quem tem R$1 milhão é pouco. Para quem não tem R$1 milhão é muito. Sim. Né? Eu digo isso para todos os meus grandes cases de sucesso que estão começando a trilhar ali, fazendo 2 vendas, 3 vendas, subindo, me usando mais no grupo de alunos e tudo mais. Eu digo, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Segura quando tu fizer teu primeiro R$1 milhão, segura o dinheiro, 2 meses, não faz nada, só quita a conta se tu tem conta para resolver, resolve. Mas não gasta com carro, não gasta com apartamento, não gasta com nada. Por quê? R$1 milhão não é nada. Isso. R$1 milhão não é nada. Então assim, quando tu alcançar teu primeiro R$1 milhão, tu vai ver que assim, cara, mas o padrão de vida que eu quero ter e que eu posso ter, que eu mereço e que eu mereço dar para minha família,
1 milhão é por mês. Claro que não tive nenhum aluno que fez. Eu tive 2 alunos que fizeram 1 milhão por mês durante 2 trimestres, que é o Jefferson Bett, Poços de Caldas, aqui de Minas Gerais, e o Cristiano Ert de Criciúma. Então, assim, já tem o case de sucesso assim. Mas, para quem escolhe ser rico, não pode... Não existe uma riqueza plena, não existe uma riqueza que eu construo, que eu vivo bem, que eu viro um pai melhor, que eu viro um companheiro melhor, que eu sinto a presença do dinheiro na minha vida, das qualidades que o dinheiro me dá, como pessoa, como experiências e tudo mais, sem que eu melhore o meu ser. Sim. Então, não adianta você buscar só o ter sem melhoria do ser. Entende? Tanto que a gente vê aí mais centenas e milhares de pessoas frustradas, milionárias, que aí cai aquele ditado que tudo que tem é só dinheiro, né? Entendeu? E outra, a busca pelo dinheiro vai exigir você aprender a fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que vão chegar aqui e achar que quando tu tiver com o teu evento com 1.000, 1.500 pessoas, sem espaço para agenda para atender telefone, para pessoas que não fazem parte do teu ambiente, do teu ecossistema de negócio e tal, as pessoas vão dizer, nossa, quem te viu, quem te vê, né? Mas a trajetória, as coisas que você teve que abrir mão, aprender e tudo mais. Sim. Agora, tem pessoas que abrem mão, aprendem, se lapidam e transformam passando por uma estrada infernal. E tem pessoas que buscam alavancas, catapultas para impulsionar eles. Sim. Através do quê? Através de treinamentos, palestras, workshops, imersões. Entendeu? Onde o cara olha para mim e diz assim, Altemir, olha só, tô vendo que você é um cara muito esperto, muito veloz e tal, vou te falar o seguinte, tudo que tu vai ver aqui hoje, não bota em prática num dia só. Separa. E aí você vê o cara que chega lá no outro dia, bota tudo em prática e se quebra e dá uma loucura na cabeça e tal. Aí você vê o cara que tá, não, vou fazer separado em 7 disso aqui. Por quê? Porque o conhecimento muda vidas. Sim. Então eu posso falar, eu sou tiete palestrante. Por quê? Porque mudou minha vida. Agora, o ego é o problema das pessoas. Na corretagem, muito mais. Porque quando eu preciso de ajuda, quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Quando eu recebo ajuda e o resultado começa a acontecer, eu fico cego para enxergar aquilo que me ajudou a chegar nesse resultado. Aí é porque eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Quando eu me quebro, quem que pode me ajudar? Quem que pode me ajudar? Quem que pode me ajudar? Entendeu? Então, se nós não olharmos para uma vida que vale a pena ser vivida, onde o equilíbrio entre o ego, saber quem tu é, a qualidade que tu tem, o quanto você merece ser feliz, rico, bem resolvido na vida e tudo mais, e a humildade de como é que eu chego nesse lugar, usando de todas as ferramentas, pisando o mínimo possível por cima das pessoas, porque algumas pessoas você vai ter que passar por cima, claro. Porque tem pessoas que começam contigo uma jornada com o mesmo entusiasmo que você, mas não com a mesma coragem. E aí aquela parceria, aquela sociedade acaba que você passa por cima dela, porque senão você vai ficar para trás. Sim. Na velocidade de quem não está vindo na mesma velocidade que você, né? Então, nem sempre as pessoas que vão contigo para um próximo nível são as pessoas que te levaram até o nível que você está. Isso é doloroso, né? Às vezes você olhar para um amigo, para um parceiro, até para um relacionamento e dizer assim, que pena veio até aqui tão bom, tão bem, mas daqui para frente não vai tá me segurando, não tá me acompanhando, né? E lógico que tem que ser de forma madura. Tem muito homem que é casado que coloca a culpa na mulher, mas é um péssimo marido, um péssimo companheiro. Pensa que pagar a conta em casa, que às vezes nem paga, é o papel do homem. Cara, o papel do homem é proteger, acolher emocionalmente, fisicamente, financeiramente. O papel do homem é levar a família nas costas mesmo. Não é para qualquer um. Entendeu? Por isso que tem um monte de gente meia boca e um monte de mulher com criança sem pai aí nas ruas, entendeu? Então essa busca do ser aliado ao ter, ela mexe com todo esse ecossistema, humildade, ego e tudo mais. E no mercado imobiliário a gente vê o quê? Um mercado deslumbrante, né? Como aqui, por exemplo, 2021 e 2022, Uberlândia superou Belo Horizonte em vendas de apartamentos. Foram mais de 12 mil apartamentos vendidos. Superou Belo Horizonte, que é a capital da cidade, entendeu? Hoje, Uberlândia está entre as 10 maiores
cidades populacionais do Brasil, com PIB, um produto interno bruto de 43 bilhões de reais. E aí você chega aqui, tem corretor que reclama do mercado. E aí você chega aqui, mas tem o Café com Pablo ali, cara, com gente do Brasil inteiro e alguns que rodam até o mundo, caras que transformam vidas, que numa fala faz o corretor destravar uma venda. E o cara não vai. E o cara não olha assim, pô, né? Tá aqui, tá ali, eu posso ir ali, uma frase. Né? Eu tenho a história da minha melhor, pior palestra que eu participei. Você já sabe da história, eu contei na Masterclass, mas eu vou contar mais adiante. Mas então, Pablo, eu até queria a tua colaboração também, porque senão eu falo demais. Deu pra ver, né? É o seguinte, cara. Quando a gente fala... Esse cara aqui, esse corretor aqui, tá? É um corretor amargurado. É um cara que quer ser alguém na vida. É um cara que não sabe que ele tem um ego que atrapalha ele de ser alguém. Mas ele tá ali, ele vai dar certo, ele vai... Ele começa, ele melhora a ligação. Ele melhora o tom de voz. Ele busca, às vezes imitando alguém, às vezes uma ideia solitária, e ele melhora pessoalmente, né? Na presença, na visita, e ele melhora falando de imóveis, e ele melhora na hora de receber proposta. Ele começa a fechar uma venda, ele fecha 3, ele fecha 4, ele fecha 5, ele bate 1 milhão de comissão. Esse cara aqui, ele só chega aqui se ele for completamente diferente do cara que estava lá. O que não muda é a essência. Só que a essência é quase nada da gente, cara. Muda todo o resto. Muda o que você lê, muda o que você ouve, muda as notícias que você se permite ver na televisão. Eu tava com um cliente jogando golfe. Agora um cara que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos, foi ontem. E aí, ele queria ver uns terrenos comigo. Vamos dar uma volta no campo lá, bater umas bolinhas, e aí a gente vê os terrenos e tudo mais. E aí ele veio com a história pra mim de um... Ele sabe que eu gosto de pesca, meu filho gosta de pesca. Agora eu tô vendo uma viagem só eu e ele pra ir pro Pantanal ou pra algum lugar que tem uma infraestrutura legal de pesca. E aí, ele diz, tu viu o cara que uma onça devorou e tal, não sei o quê, papai. E aí ele começou a contar assim, como se fosse, né, um mega estudioso aquilo ali. E nós, andando no carrinho de golfe, num trajeto longe, cara, eu desliguei, minha cabeça desligou. E eu comecei, depois eu tenho a Masterclass, eu já fiz os roteiros todos, já respondi o grupo de alunos, tenho ele agora que provavelmente eu já vou tirar uma proposta dele, tenho que ficar antenado pro time certo, pegar a proposta e tal, vou pegar meus filhos para jantar, e amanhã, depois de amanhã tenho Café com Pablo em Uberlândia e tal. Aí daqui a pouco ele, então, você não acha? Aí eu, pois é, cara, do negócio da onça, isso aí, você não pensa que isso aí é errado, o brasileiro pensa... Eu disse, cara, deixa eu te falar uma coisa. Isso não muda nada a minha vida. Então, eu não tenho pingo de interesse em saber disso aí. Morei em Manaus 9 meses uma vez, vi uma onça pintada na minha frente. Mas hoje, se alguém foi morto ou não foi morto por uma onça, cara, olha para trás. Aí ele olhou. Você vê esse tempo todo falando da onça, porque eu voei aqui. Então, essa sabedoria de você saber, né? O que eu tenho que absorver, me permitir absorver, e o que eu tenho que dizer não, é que vai te levar para um outro jogo. Então, assim, vale a pena você ficar com esse seu eu interno dizendo que treinamento é bobagem, palestra é bobagem, o absurdo que a gente diz, o Pablo só quer ganhar dinheiro nas costas do corretor fazendo evento e tal. Cara, você acha que vale a pena ficar com essa conversa? Ou vale a pena você ir lá, anotar todas as frases que você puder, para que, por uma sorte, uma delas te faça fechar uma venda em 2 dias? E é o que nós falamos até no Esquenta, que até a Cris Sofiati falou, é um insight que você pega, é uma palavra que a pessoa fala que pode mudar, é uma atitude que ela faz, que ela fez no passado, que fez ela crescer no futuro. Igual quando você falou a questão de ego, né? Eu tô aqui com você, o cara que... Eu falo que é um best-seller, eu falo mesmo, é um best-seller do mercado imobiliário, do alto padrão e luxo. É um cara que poderia estar em casa agora, lá tranquilo, descansando, mas pegou o voo, atrasou o voo, ficou no aeroporto até tarde. Caraca, aí conseguiu reverter o voo lá em São Paulo, mas mesmo assim o voo quase atrasou em São Paulo.
para chegar aqui hoje, ainda vim pro podcast. Quase não vou, atrasou em São Paulo também. Atrasou também, Atrasou então, também, pô. Aí veio aqui pro podcast uma hora dessa, né? Eu posso falar que eu comecei com boa noite, né? Já são 21 horas e 3 minutos. Então, e aí depois ainda vai pro hotel e amanhã cedo vai estar lá no evento. Então, assim, um cara que ganha hoje aí, vamos falar a média de 1 milhão por mês, que tem casa com pista de campo de golfe e tudo mais, que poderia estar com seus filhos, né? Não, mas vou estar. Não, mas eu falo assim, que poderia estar lá hoje, amanhã e depois, com seus filhos, tranquilo, descansando, tá aqui. E o mais importante, Altemir, tá aqui para poder trazer conhecimento para as pessoas. E sabe o que eu fico mais feliz? Quem merece ouvir o Altemir Rocha são as pessoas que vai estar no evento amanhã. Quem merece ouvir o Altemir Rocha é a pessoa que vai clicar no YouTube, no Spotify e ouvir o episódio do Pablo com o Altemir Rocha. Então, por quê? Porque essas pessoas que escutarem você, essas pessoas que entraram no seu Masterclass lá, né? O próprio Jefferson de Poste Caldas estava na Masterclass, que eu vi o nome dele lá, você falou o nome dele, ele deu até um alô, só para mostrar que eu também estava no Masterclass. Então, assim, e é um cara que você mesmo falou, é um aluno seu. Ele era segurança, bicho. Olha aí. Ele era segurança, entrou pro curso que eu tô vencedor, bateu 1 milhão em comissão em 12 meses. Hoje ele bate a média de 2 milhões de comissão por trimestre sozinho, fora a imobiliária dele. Então, e ele tinha que estar na Masterclass ali, que é uma Masterclass que, claro que, aí eu vi uma conversa, falou assim, ele tá fazendo isso só para vender o curso. Não é só para vender o curso. Mas na mesma hora a mulher botou, amiga, eu apliquei o que ele falou aqui, eu fechei o negócio ontem, aí a outra veio, amiga, eu recuperei 50% da minha base de clientes aplicando o que ele falou segunda-feira. Então, assim, é porque depende, olha só. Não, eu queria só para finalizar, para você falar. Então, assim, no próprio Masterclass, dos 3 dias, você deu tantos insights que é do seu curso ali, que é o que você falou, as pessoas falaram, o que ele falou, eu apliquei. Mas será que essa pessoa está escutando o que você está falando e está aplicando aquilo ali? Porque não adianta ir lá no evento também, não adianta escutar um podcast, não adianta ser seu aluno se escutar e não aplicar. É isso aí mesmo. É isso aí. No mercado imobiliário hoje, nós vamos ter vários impedidores da pessoa crescer. Vários. Então, começa pela falta de conhecimento, pela cultura mesmo, né? Cara, dinheiro e burrice não caminham juntos. Só que o mercado imobiliário é tão generoso que ele permite que um cara extremamente despreparado ganhe 50, 60, 100 mil reais. E fique a cada 3, 4 meses tendo esse ciclo de 50, 60, 100 mil reais. Porque é um mercado muito generoso. Basta muitas vezes você estar no lugar certo, na hora certa. Só que essa é a vida da esperança. É o marketing da esperança. O convite que nós trazemos é para buscar uma consistência, para ter uma vida tranquila. Olha que coisa boa. Hoje, eu estava olhando aqui meu celular porque tinha um Pix para cair agora há pouco, acabou de cair. 56 mil reais. Eu já tirei aqui a notificação. Eu queria te mostrar. 56 mil reais. Que é desse terreno que eu vendi pro cara agora, que foi nesse dia jogando golfe. E aí você olha e diz assim, mas é porque ele tem sorte. Sorte é você buscar aqui tudo que eu tenho de anotação, de conhecimento, de estudo. Sorte é você pegar ali na minha mala as 3 agendas que eu uso, que eu tô sempre lendo, me preparando. Entendeu? Cara, a borboleta e a lagarta, elas são a mesma pessoa, só que em fases diferentes. Então você que tá ouvindo esse podcast agora, você tem que escolher. Em que fase você vai parar da vida? Vai ficar fechado no seu ego, fechado nas suas convicções, fechado de que você é o cara, de que o mercado é que não abre isso, aquilo, fechado de que você não pode ter uma vida melhor? Muitas pessoas vão escolher isso. Muitas pessoas vão. E aí o cliente não responde o WhatsApp, o problema é da captação. Aí o cliente olha com ele 30 coisas e fecha com outro corretor, é o problema porque o cliente é um especulador. Mas nunca é porque ele não mereceu ser o primeiro da fila no atendimento do cliente. Ele não mereceu. Cara, ele sequer sabe, como muitas pessoas, que receber proposta abaixo é natural. Tem corretor que chega a passar mal quando recebe a proposta abaixo, fica brabo, digo, meu amor, vamos virar essa chave aqui?
uma chavezinha só. Sabe o que nos dá a oportunidade de não sermos substituídos por um site, por um aplicativo? Sabe? É precisar de um agente com conhecimentos emocionais, com estrutura emocional, para brigar por uma proposta abaixo. Então, quando o cliente olha para o corretor de imóveis, ele pensa o quê? Ele pensa, cara, esse cara aí vai brigar pela minha proposta. E aí o corretor fica, não, mas aqui tá valorizando, aqui tá não sei o quê, aqueles jargões de corretores péssimos, mas que muitos, na sorte, têm um ganho bom, porque as comissões são generosas, entendeu? Mas ele não sabia que ele podia ter mais, que ele podia ter muito mais. Ele não sabia que ele podia não viver naquela preocupação se o cliente ia fechar, se não ia, se o Pix ia cair, se não ia. Não, o Pix vai cair, tá tranquilo. Ele já estava lá na outra venda, lá no outro cliente, lá em outra fase de atendimento, em outra etapa, com outros clientes. E esse aqui do Pix, cara, tá tranquilo, vai cair. Entendeu? Por quê? Porque eu geri as pessoas pelas etapas da venda. Eu geri o emocional e o racional junto. E quando o cliente me passou a proposta abaixo, eu soube olhar para ele e falar as coisas que nos olhos dele ele enxergar o seguinte, cara, esse corretor vai brigar por mim. E ele pagou o valor que tinha que ser pago. Ele botou mais dinheiro. O proprietário não baixou R$1. Mas sabe o que esse cliente viu? Um corretor brigando por ele. Sim. E não um corretor da boca para fora dizendo, não vai, o senhor não consegue comprar uma casa dessa por esse valor, o senhor não consegue comprar um empreendimento aqui por menos de 13 mil metros quadrados, o senhor não vai... Entendeu? Então, é isso que os corretores tradicionais fazem. Por isso que pega muito lead e perde tanta venda. Pega lead, perde a venda. Pega lead, perde a venda. Entendeu? Agora entrando no jogo de golfe, né? Nesse caso, você deixou o cliente ganhar ou você ganhou o jogo? Sempre ganhar, velho. Obrigado, amigo. Sempre ganhar. Sempre ganhar. Ninguém gosta de estar do lado de um perdedor. A síndrome do cachorro, a síndrome do vira-lata, não funciona no mundo dos negócios. Entendeu? O cara tá lá porque você é foda. O cara tá lá porque você é pica. E foda não no sentido de ser agressivo, mal educado. Não, não. O cara tá lá porque você pega... né? A situação que a gente tava conversando hoje. Eu tive uma situação numa das minhas empresas que gerou até uma demissão de uma secretária. E aí, um dos sócios me liga, eu tô pegando voo pra cá. Não, porque eu vou falar com outro sócio, isso, aquilo, porque ele não pode, porque tá. Disse assim, fulano, cara, faz o seguinte, teu aniversário amanhã, bicho. Já deu o que tinha que dar isso aí. Já desligamos a pessoa lá, tudo. Faz o seguinte, liga pra ela, pede desculpa, né? Me excedi, não estava ciente da situação, errei, pede desculpa para ficar numa boa, vai curtir o teu aniversário, deixa que eu resolvo. E o que der de pepino, diz que a culpa é minha. Não, era tudo com o Altemir. Tá. O que eu vou fazer agora aqui depois que a gente for, tu vai me levar na churrascaria ainda e tal, depois que a gente sair daqui? Cara, lá pela meia-noite, 1h, eu vou chamar um por um, tal, se for por WhatsApp, os que são por e-mail, os que der para ligar. E vou costurar toda a situação numa boa. Tu vê, aí tu escuta. Lá, aí tu pega. Não, mas tu vê, pá. Aí vai. Daqui a pouco tá todo mundo. E não de forma também artificial, né? De forma estratégica. Sim, claro. Entendeu? Cara, tô te ligando o seguinte, tô te ouvindo, sei que você tá angustiado, mas eu tenho que resolver isso, entendeu? Eu tenho que costurar isso. Então, você sabe que eu vou ter que falar umas coisas para você que você precisa ouvir, que talvez você não goste. Entendeu? Então você consegue levar com maturidade as coisas. Por isso que tem pessoas que estão sempre porque elas se colocam por cima. Na hora que tem que romper o casulo da borboleta, abrir as asas e voar, o cara vai. Não fica encolhidinho dentro do ego. Olha o que esse meu sócio estava falando. Dentro do ego, não, porque eu vou ligar, porque eu vou botar a boca, porque não sei o que, papapá. Cara, isso não resolve nada. Isso só piora a situação. Eu ainda falei pra ele, irmão, você é muito inteligente quando você é calmo. E quando você tá nervoso, você não é tão inteligente. Entendeu? Mas você acha que eu não queria quebrar tudo, mandar tudo pra, né? Entendeu? Pô, tô aqui passando tudo desde 6h envolvido com esse problema de aeroporto e tal. Ainda passo por isso, um negócio que... Entendeu? Era só fazer o que estava combinado. Entende? Então, essa é a diferença de uma pessoa sábia e de uma pessoa com sorte. A pessoa sábia, ela vai pegar o problema, vai trazer para si,
vai respirar fundo, vai atender uma ligação do filho, contando pro avião ainda ficar mais um tempo para poder dizer pro filho que tá pegando avião, e vai ligar pro sócio, vai mandar um áudio. Ela dá conta de tudo só porque ela gosta disso. Ela se transformou em alguém que gosta disso. Então, quando você vê assim, Altemir, mas quantos clientes você atende por dia? Quantos clientes um corretor tem que atender por dia? A média de 25, 30. Quê? A média de 25, 30. Porque tem os que tu vai mandar só uma ação da esteira, que vai ser um e-mail e uma tentativa de ligação. Outro vai ser um vídeo selfie. Outro vai ser uma oportunidade nova que entrou, que serve para ele. Outro vai ser uma ligação para saber como é que tá, se vai vir, se tá olhando, ou alguma situação que ficou em aberto. 20, 25 no mínimo. Depende. Você quer fazer o quê? 2, 3 milhões, 6, 7 milhões em comissão por ano? Vai depender. Vai depender do mercado que você tá também. Mas na Minha Casa Minha Vida não dá pra fazer 1 milhão em comissão. Eu tenho 6, 7, 8, 9, 10... 15, 14 ou 15 casos de sucesso que bateram mais de 1 milhão em comissão na Minha Casa Minha Vida. Mas tem que fazer. Sim. Tem que sair da vida do Instagram, tem que sair da vida do TikTok, tem que sair da vida do videozinho e pisar no mundo real. E no mundo real as pessoas estão na padaria, as pessoas estão nas empresas, as pessoas estão esperando que venha alguém oferecer para elas. Por que representante comercial vende tanto? Porque vai lá até o cliente. O corretor deveria fazer a mesma coisa, mas com o script certo, com o material certo, sabe? E até o profissional também, que diz o representante de médico, né? Ele tem que ir no médico, no especialista que eles representam o remédio e apresentar e fazer com que aquele médico ofereça sempre pro paciente dele o remédio lá que cabe a doença, que cabe... Olha só, quando eu tava fazendo meu primeiro 1 milhão em comissão, era o meu 7º ano da corretagem, tá? Era o meu 6º pro 7º. E eu tava, coincidentemente, nesse ano, fechando uma venda de 2 terrenos, os 2 terrenos mais caros até então que eu tinha vendido nessa época. 1,5 milhão de reais, 2 terrenos e um condomínio fechado. Chamava Bosques de Atlântida, tá? E eram os últimos 2 terrenos juntos. Quando eu tava negociando eles, fechamos, esse cliente veio por um outro empreendimento e tal, aí, então tem todo o atendimento, quer dizer, não é na sorte. Aí levei eles nesse condomínio e tal, achei esses 2 terrenos para ele e tudo mais. O que aconteceu? Tinha uma árvore que é protegida lá, bem no meio dos 2 terrenos. Eles queriam os 2 terrenos para fazer uma casa que ocupasse os 2 terrenos. E aí eu tive que procurar Patran, IBAMA, eu tive que não falar com o soldado, eu tive que esperar o sargento pra quê? Pra saber se eu poderia realmente remover aquela árvore, que era uma árvore nativa, porque ela ainda era pequena, estava abaixo de 1,80 m, com um diâmetro de menos de 10, de menos de 8, e aí eu podia tirar ela. Só que eu fui perguntar para ele como é que se fazia. Como é que eu tiro ela? Eu tenho que avisar vocês, eu tenho que catalogar, eu tenho que fazer alguma coisa? Disse, não, tu vai lá e tira. E o máximo, se alguém denunciar, nós vamos apurar, vamos te procurar, vamos querer saber onde é que tá os restos dela e tudo mais. Então, olha como muda o profissional, porque eu tive que ligar pro proprietário e falar exatamente isso. Eu falei com o soldado tal, falei com tal. Se o senhor me permitir, essa é a verdade. Se o senhor me permitir, eu vou lá e faço. Então, enquanto outros corretores já fariam por conta. Só que qual é o problema? Quantos corretores fazem isso e hoje não estão mais nem no mercado? Porque não podem, ou tem que trabalhar com o nome de alguém, nome da esposa, nome do pai, porque o seu nome já não pode mais de tanto problema que tem para resolver. Entendeu? Mas nem era esse o caso. Aí era o caso do estudo que você estava falando. O proprietário desses 2 terrenos é um dos maiores oftalmologistas do Brasil. Ele tem uma clínica no Rio Grande do Sul, outra em São Paulo, outra, se eu não me engano, em Recife. E ele falou o seguinte, eu liguei para a secretária dele e ele disse, você baixa o aplicativo Viber, que na época era Skype, eu acho, só, Skype. Não existia o WhatsApp. E ele falou assim, você baixa o aplicativo Viber que eu só consigo falar com ele, com esse aqui na Alemanha. E aí eu liguei para ele, falamos no intervalo do meio-dia, era um horário que lá para ele coincidia que ele podia falar comigo. E aí ele me explicou, Altemir, eu tô aqui num congresso que dura mais 13 dias, tá? Que é de tudo que tu pode imaginar, de lentes, de tecnologia, do olho, de cirurgias e tudo mais. Cara, ele mandou uma foto com 6 pessoas. Ele, baixinho, careca assim que nem eu tô ficando, barrigudinho, um monte de pasta, cara, mas assim, o braço assim, de folder, panfleto,
tudo. Outros até mais velho que ele ali, né? E, Rocha, eu tenho que desligar, que tá chegando aqui o teu cara do teu coração, Lair Ribeiro, vai palestrar aqui. Eu quero passar no camarote dele lá e tal, então vou ter que desligar. Daí, depois mandou, cara, aquela velha arada milionária lá na Alemanha, passando por esse evento, que se eu não me engano é 1 a cada 2 anos e tudo mais. Depois eu fui atendendo, porque os meus maiores professores são os meus clientes, né? Não tem professor melhor, é ele que paga, ele que gosta. Então todas as técnicas que eu ensino para corretor, tanto as de preparo emocional, ansiedade, tudo mais, tudo isso para fazer um atendimento que é gostoso para o cliente, vieram dos clientes. Por exemplo, um dia tava eu e um cliente meu, ele estava olhando o terreno, minha primeira obra que eu peguei para construir foi dele. Chegou um corretor e tal, oi, Altemir, não sei o quê. Comentou ele, estava oferecendo terreno para ele, investidor da região, então todo mundo oferece, hein, numa boa. Chegou ali, conversou, tal. E aí ele pega e fala, seu fulano, que assim, ó, é a oportunidade, se o senhor não comprar hoje, você vai perder. Nossa, oportunidade única. Acho que me dá até uma coisa ruim, sabe? Oportunidade única, imperdível, condição especial. Nossa senhora, já doeu a cabeça, cara. Sabe? O corretor não sabe quanto isso é pior para ele, denigra a imagem dele como corretor, como profissional, joga a nossa classe lá para baixo. Esses jargões aí. Belíssimo apartamento, 2 dormitórios em ótima localização. Cara, tudo tá em ótima localização, é uma coisa inacreditável, cara. Sabe? Assim, não dá pra, entendeu? É muito sem noção e o cara não se dá conta. Mas enfim, né? O ego vai te levar muito longe e vai te deixar lá, sozinho e com pouco resultado ou nenhum. E é isso que os corretores experimentam, sabe? Então, vive uma vida aflita, viram zumbis do mercado imobiliário. É isso que a maioria é. Mas aí, esperei esses 3 dias, assinamos o negócio. Mas a demonstração era do quanto essas pessoas, esses grandes clientes, esses grandes donos do supermercado, cara, estão sempre estudando. Sim. Sempre, sempre. Os que precisam de validação, que são médicos. Médicos precisam do certificado que fez tal coisa para poder enfiar uma agulha no teu olho. Ele precisa ter, senão ele não pode fazer isso. Agora, um dono do supermercado, tu não vê isso, mas ele tá lá aprendendo sobre administração, sobre imposto de renda, ele tá reunido em lives, em reuniões com os maiores tributaristas do Brasil, só que isso tu não vê. Porque ele tem que, principalmente o dono do supermercado, ele tem que saber comprar, ele não é só comprar, ele tem que saber comprar, ele tem que saber precificar o produto dele, porque senão ele vai vender por um valor que ele vai estar tomando prejuízo e ele vai quebrar, então ele não vai ter rendimento. Mas ao mesmo tempo, ele tem que saber colocar o valor, dar valor ao produto dele, para a pessoa ir lá e comprar o produto dele, e não comprar no concorrente, às vezes até mais caro ou mais barato que seja. Mas eu falo assim, eu dou o exemplo aqui de Berlândia, tem o Pão de Açúcar no caminho para casa. Aí eu tenho o Pão de Açúcar, o BH e o Bahamas. Para certas coisas eu falo assim, até minha esposa, não, mas o Pão de Açúcar é mais caro. Eu falei assim, mas tem mais qualidade. Então vamos parar aqui. O que é de verdura, o que é de fruta, que é algo que é um alimento diferenciado, nós temos que comprar aqui porque a qualidade é melhor. Então nós vamos pagar pela qualidade, né? Quando é quantidade, o arroz, o feijão, que tem a mesma marca, você vai no atacado, claro que você vai pagar mais barato. Então a gente tem que, é o que você falou, tem que saber também até comprar, porque se você não souber fazer isso, você também não dá conta. Joga dinheiro fora. Sim. E não sabe onde é que o dinheiro foi. E se você não sabe comprar, você não sabe vender. Então nós temos esse espaço no mercado imobiliário entre o cara que meio que tem sucesso, o cara que tem sucesso de verdade, e o cara que quer ter sucesso, mas fica no limbo, tentativa e erro, e não consegue voar, né? Cara, as pessoas têm que parar de agir como se elas tivessem 10 mil anos para viver. Irmão, a morte tá aí do teu lado, cara. Qualquer momento. Sabe? E aí tu te privou a tua família de ter a tua melhor versão. Um corretor que falava melhor, um corretor que buscou um português melhor, um corretor que buscou uma fala melhor via script de WhatsApp, um corretor que procurou uma postura melhor. Até quando a tua mulher vai ver um galã de novela na novela e quando olhar pro lado vai encontrar um xereque sentado?
Por que você não dá o privilégio da tua filha, do teu filho, da tua mulher, ao olhar uma novela e ver um galã, a tua filha falar pra tua mulher assim: mãe, o pai é mais bonito que ele, né? Essa é a vida que você pode ter. Entendeu? E por que você não... Por que você tá privando isso dessas pessoas? Entende? E aí nós vamos bater em todos esses vãos. Não, mas o cara tá lá ainda na necessidade. Ele tá lá ainda sem ter chance de nada. Cara, é desculpa. É desculpa. É lá, só vai sair de lá se começar a falar melhor. Se começar a se dedicar mais. Se começar... Então, assim, eu não tô falando de forma vazia. Eu não tô falando que eu tô aqui para vender curso. Agora, o que eu posso falar é o seguinte. Depois que você bota na sua cabeça que você vai dar um jeito, você dá. Mas você é exemplo disso do que você está falando, né, Altemir? Que como você mesmo diz, você veio de baixo, você veio lá da vila e você conta a sua história realmente. Então a sua história é o caminhar, né? Mas é que... É o caminhar, é o crescer, é o buscar, é o mas mudar. Mas sabe qual é o difícil? É porque a pessoa não consegue ter essa consciência. A pessoa olha, não, mas ele... sei lá, parecido com o Roberto Justo, mas ele teve sorte, mas qualquer que seja o porquê, pra mim a coisa aconteceu e pra ele não. Então é muito difícil, porque eu não tenho foto de quando... Eu até tenho, mas tem que achar foto da vila, foto da... E as pessoas hoje são muito disso, do que tá aqui no celular, apesar de que isso aqui ser um veneno pra própria vida, pro próprio sucesso. Mas não precisa olhar a minha história. Vai no YouTube, bota depoimento Corretor Vencedor, ou bota Corretor Vencedor e vê a quantidade de pessoas, às vezes na mesma cidade que você, que fala, tava 2 meses sem vendas, pedi emprestado pro dono da imobiliária comprar para mim e fechei 2 vendas em 30 dias. Não precisa olhar para minha história. Olha para pessoas que de repente não têm os olhos azuis que nem eu tenho, que é, né, pelo qual eu tenho tanta sorte, né? Ou esse meu cabelo loiro, né? Isso me deu sorte, com certeza, não foi? Mas olha para as pessoas que eu tô transformando pelos métodos que eu tô dizendo que transforma. Entende? E se abre para alguma coisa. Agora para de viver fechado no mundo da escassez, da pobreza, da falta de iniciativa. Só tem iniciativa quando é para fofocar, só tem iniciativa quando é para fumar um cigarro, só tem iniciativa quando é para tomar café. Cara, pelo menos tenta tirar o açúcar do café. Um exemplo que eu te dou aqui, assim, é amigo seu, é sócio seu. É o Garra, né? Ele sabe que eu sou fã de carteirinha dele também. Sim. E eu vejo ele como um exemplo de pessoa, né? Pela pessoa que ele é. E ele é do mercado econômico. E é um cara baita inteligente, é um cara, assim, estudioso, que viveu Minha Casa Minha Vida. O produto econômico hoje vai falar de incorporação, mexe com gestão. Então, assim, você vê o nível do Garra. Tá. Mas deixa eu te falar. O pessoal fala da Minha Casa Minha Vida como se ele fosse menor, cara. Não é. Eu tô falando... Cara... Eu tô falando da pessoa do Garra pelo... Não, então. crescimento Mas o que eu quero dizer... teve. Mas exato, por quê? Porque, cara, o Minha Casa Minha Vida, ele é tão abrangente, ele é tão lucrativo quanto médio, alto padrão e luxo. Eu falei dele porque ele não é loirinho. Só que... exato. Só que... O jeito de ganhar dinheiro não é do jeito que todo mundo pensa que é. Entendeu? Então, como é que hoje o Garra tem uma incorporadora que o cara pode estar com o nome sujo sem entrada e comprar o Minha Casa Minha Vida e o corretor ganhar comissão? Eu tenho alunos meus, quando eu e o Garra fizemos uma sociedade, eu tenho alunos meus que ganham mais de R$ 1.500 por mês, pago por essa incorporadora, para o próprio corretor pegar esses 1.500 e fazer anúncio patrocinado. Se o corretor vai fazer para esse empreendimento e para outros, para alto padrão e luxo, não importa. O que importa é que ele tem que fazer no mínimo uma venda por mês daquele empreendimento ali. Ele vai lá e pega mais 1.500 outro mês e bota. Isso veio do Garra. Depois que a gente se conheceu, ele trouxe a oportunidade para os meus alunos. Ele pegou e disse, seus alunos eu posso saber porque eu tenho certeza que os caras estão na metodologia que converte. Só que quando você vai conversar com o Garra, ele pega você no Minha Casa Minha Vida, ele te mostra como fazer 10 vendas em meia hora, e ele te pede o seguinte, olha só, não tem ninguém lá que tem 1 milhão na conta? Aí ele diz, 1 milhão na conta, cara, não sei. Começa a buscar um cara que tem 1 milhão na conta aí. Esse cara vira o incorporador e tu vai ser o corretor dessa permuta, dessa incorporação. E tu não vai ganhar sobre a comissão, você vai ganhar sobre tudo isso aqui. Aí ele olha, mas isso não existia? Mas quando que você procurou pessoas, palestras, quando que você foi tietar um palestrante que ele pudesse olhar nos teus olhos e dizer assim, cara, você não tem um cara com 1 milhão? Você não tá lá.
Entendeu? Você não tá lá. Então, como é que alunos meus recebem esse 1.500? Porque são alunos meus. Eles sabiam? Não, eu sabia. Não, mas eles estavam lá. Quando a oportunidade apareceu, o cara tava. Então, as pessoas que não fazem nada, nada recebem. Tu entendeu? Então, esse é o destrave, né, cara? Quem é que vai ser o cara que vai fazer uma palestra de dia inteiro comigo aqui em Uberlândia, um grande caso de sucesso? Quem vai ser? O cara que não foi no Café com o Pablo? Ou o cara que foi lá tirar uma foto com o Altemir e disse assim, cara, eu queria muito fazer um evento contigo, eu tenho uma imobiliária com 60 corretores e tal. Vou dizer, mano, por que a gente não vira sócio no negócio aí? É interessante pra mim fazer uma coisa maior. Você não quer ser meu sócio? Se esse cara vai lá, a chance de acontecer existe. Agora, eu sair do evento, bater de imobiliário em imobiliário pra saber se, quem é o corretor aí que quer bater 1 milhão em comissão nos próximos 12 meses? Quem é o corretor que quer? Ninguém vai fazer isso. Então, quem busca, alcança. Quem respeita o processo, alcança. Entendeu? Então, eu tenho que viver o sonho, eu tenho que viver aquilo de melhor, eu tenho que viajar na maionese, eu posso fazer 1 milhão por mês na minha conta, eu posso fazer vendas recorrentes, eu posso viajar em iates e fazer negócio como o Altemir faz. Beleza, mas eu tenho um processo para passar. O Altemir, conversando, ele é com pessoas, ele não fala nada, cara. Ele não fala nada, tava 5 pessoas, o Altemir era o que menos falava. Olha que engraçado, no podcast não tem espaço para outro conversar. Na palestra, ele passa o horário de todo mundo, entendeu? Só que quando ele tá com pessoas, ele é o que menos fala. Ele faz 2, 3 perguntas, é o que menos fala. Por quê? Por que esse comportamento? E onde você tem que usar esse comportamento de forma estratégica? Em que momento você tem que falar para o cliente? Em que momento você tem que deixar ele falar? Sim. Você vai ver dentro do curso corretor vencedor aula, corretor psicólogo. Aí o corretor vai assim, puta, não acredito. Ele fala assim, ele vai lá pro grupo, quanta venda eu perdi por causa dessa aula. Nossa, não sabia disso aqui. Cara, não acredito que eu tinha que ter ficado quieto. Eu não acredito que eu não tinha que ter argumentado. Pois é, cara, porque você né? O que você fazia até você entrar para esse curso? Tomava café com seu colega, saía para fumar, sempre com a galera ou da patotinha ou do cada um por si. Agora, da galera próspera, não. E por que é difícil a galera próspera? Porque, gente, aprende uma coisa. São poucos ricos no mundo. Isso. Então, é difícil você encontrar ao seu redor pessoas com mentalidade rica. Por isso que a maioria das pessoas que têm um sucesso, elas são sós. Por que, Altemir? Porque ao redor delas não tem pessoas com a mentalidade que ela tem que ter para voar. Não tem. E os que têm, eles cruzam, trocam ideias e vão fazer seus voos. Cruzam, trocam ideias e vão fazer seus voos. Não vive nessa galerinha da cachaçada de fim de semana. A menos que seja como os clientes fazem, que hoje eu faço também. Porque estou no mesmo nível dos clientes. É uma churrascada que vem as esposas dos incorporadores, as esposas dos executivos, os filhos dele, curte toda a infraestrutura do meu condomínio, do condomínio deles e tal. Nós estamos ali, tem 3, 4, 5 que estão numa vida fit, que não toma mais cerveja, que não toma mais, no máximo degusta um vinho e tal. E a gente senta ali e dá risada e ri da situação das crianças, e a esposa vem e chama, e não sei o que, e toca uma música lá, uma sinfonia clássica e tal, uma coisa bacana. E de repente, mas eu queria te apresentar, era o fulano que manda as borrachas para nós, e de repente fazer uma comunicação aqui, vocês podem... Quando vê uma operação, como por exemplo, que eu vi nos meus olhos da Marco Polo, de 40 milhões ano de compra de borrachas, vai para 120 milhões ano numa única conversa que saiu de um jantar que eu fiz na minha casa. Olha que interessante. E aí você diz assim, mas então o rico só sabe falar de negócio? Cara, é que não é pesado como você acha que é. Não é pesado estar o dia inteiro pensando, como é que eu vou fazer esse cara? Não é pesado, é que pra você, pobre, é. Pra mim, que experimento viveu depois disso, não é. Pra mim que digo assim, ô Pablo, vamos no... Qual é a churrascaria mais cara aqui? Sei lá, 3 mil reais por pessoa. Aí o Pablo, Altemir, eu vou te deixar lá, mas não vou poder ficar, eu tô gasto do evento e tal. Pablo, liga pra tua mulher, a tua mulher gosta. Liga pra ela, vem. Deixa eu lá.
Esse é o prazer, sem arrogância, Sim, sem sim. snobismo. Esse é o prazer. Cara, quero você comigo. Tua mulher tá em casa, ela gosta, ela é parceira. Traz também, vamos dar risada aqui. Esse é o prazer que você só vai experimentar depois. Tem uns que experimentam assim, mas gastou dinheiro fora e se fode, né? Eu quero falar isso com constância, podendo gastar. Ah, Altemir, quer comprar uma lancha? Como é que é? Ah, é 800 mil, o cara tá fazendo 450. Tá aqui, claro que quero. É uma oportunidade, entendeu? Então, esse é o poder do que depois, que só vai experimentar depois. E antes, você fica sem ver o quanto essa vida é prazerosa. O quanto você pode pegar e dizer assim, cara, minha namorada quer fazer, sei lá, um curso e tal, e eu vou precisar ajudar ela com não sei o quê, e uma babá para ficar cuidando da filha e pá. E você pode bancar, e você pode procurar a pessoa, e você pode ajudar, entendeu? Ah, meu filho quer o melhor videogame, porque não sei o que, tal. Aí eu vou lá com a mãe dele, vem cá, como é que tá aí assim, assado, aí, né? Não, pode dar, beleza, vai lá e dá. Com mérito, com educação, com integridade. Entendeu? Claro. Entendeu? Então, assim, não, é porque tem gente, quando você pega e fica falando assim, pensa o quê? Ah, mas aí não tá educando direito. Não, filho. Educar educar não tem nada a ver com ter dinheiro. Entendeu? Educar bem, ser pai presente, isso é regra. Não é porque o cara fala de negócio o dia inteiro, né, que ele não é um pai presente. Meu filho grava vídeo comigo, vai no meu Instagram lá pra você ver. Entendeu? Meu filho atende comigo. Quem te acompanha vê você com a família. Tem até uma foto que você tá com o peditinho no ombro, sua filha e seu filho. Você tá vendo todo mundo com vara de pescar. Você está indo pescar. Isso, pô. E eu tava como? Com uma calça social, uma botina pra ir pescar, porque tinha um cliente que tava vindo ali 20 minutos, cara. Entendeu? Aí eu disse, eu vou curtir um pouquinho com eles aqui, porque o cliente geralmente pode dar uma atrasadinha, eu fico um pouco mais, na hora que ele vier, eu só tiro a botina de pesca aqui, boto o tênisinho e vou. Por isso que eu tava com a camisa, calça, e um monte de gente rindo, falando, pescador de apartamento e tal, entendeu? Enfim, é isso. Mas, cara, essa parada da transformação, tá? Lá quando o corretor quer realmente ter resultado na vida, o dono de imobiliária, né? Eu peguei uma imobiliária que fazia entre 8 e 10 milhões ano em vendas, numa cidade com 2.500 habitantes, com 7 corretoras. E levei elas em 12 meses para 69 milhões em vendas. Elas renovaram essa mentoria. Nós batemos agora, nos 7 meses depois dessa renovação, 99 milhões em vendas. Então, olha só, nós saímos de 8, 10 milhões ano para 69 milhões no primeiro ano e para 100 milhões, 99 milhões agora em 7 meses. Que nós vamos bater nesse próximo ano, não sei, talvez 150, 160 milhões. Na mesma cidade, no mesmo mercado, as mesmas corretoras. O que mudou? Mexer lá dentro delas. Mostrar para elas, cara, essa vida aqui, ela é muito boa. Ela é a vida que você não tem mais um marido tóxico no seu pé. Ela é a vida que você consegue identificar a tua real identidade, dar valor para a tua real identidade, levar a sério o quanto você deve ser tratada bem cada vez mais. E você vai conseguir começar a ter coragem para fazer uma dieta mais difícil, a ter coragem de ter a disciplina da academia. E aí você vai fechando negócios e vai ficando com o teu corpo melhor e vai te sentindo melhor e vai conseguindo te curar dos vícios emocionais, daquele relacionamento tóxico que tu sempre voltava, daquele cara que te fez mal, que não paga pensão. Você vai conseguir ter coragem de botar ele no pau, deixar a justiça resolver e abrir-se para uma nova vida onde vai chegar um homem que vai te respeitar, te amar e estava procurando essa corretora que é dedicada, que estuda, que cuida da saúde, do corpo do filho, que levou tudo nas costas por causa do filho da mãe de um cara que foi mal escolhido numa época que você era outra pessoa. Então essa vida existe para você, mas essa vida vai te exigir algumas coisas. Sim. Abandonar os hábitos que você tem hoje, os pensamentos que você tem hoje. E essa briga, ela é difícil. Então, e é mesmo, até com alunos, tá? Às vezes o cara entra lá pro curso e bate boca comigo no grupo de alunos. O Manhattan bateu 249 milhões em vendas em 20 meses sendo treinado por mim. Tava 4 meses sem vender quando entrou pro curso Corretor Vencedor. É o primeiro degrau, o curso Corretor Vencedor. Depois tem a imersão, depois tem um monte de coisa. Então, ele bateu boca comigo na primeira venda dele. Mas bateu, tava 4 meses sem vendas e eu entendo, porque eu sou terapeuta. Então, assim, eu entendo o lado do cara. Ele vem ali todo ralado, amargurado. Assim, tá com as garras, sabe? Qualquer coisa ele arranha, né?
E aí eu instruo, tá? Não, mas aqui não dá, porque é lançamento, não é bonito o vídeo, não sei o que. Você faz o vídeo, na brita você vai fazer, porque o que importa é o que você vai falar. Para de viver essa porra. Ele nem Instagram tem. Tem, mas nem usava, né? Para de viver essa merda, essa era da imagem. O que o cliente quer não tem nada a ver com vídeo 4K, com um videomaker na bunda do corretor, cara. Vive o mundo real. Então você vai fazer assim, assim. Bate a boca comigo. Chega um ponto que eu boto o limite também. Então agora você vai fazer. Se der certo, você manda um vídeo de depoimento. Se der errado, você vai em todas as minhas redes sociais, vídeo, YouTube, vai tudo e diz que não funciona. O cara bateu 13 milhões em vendas em 30 dias, 17 milhões em vendas em 2 meses, 1 milhão em comissão em 6 meses. Olhei. E por aí chegamos nos 249 milhões em vendas. Só que existe essa transformação, entendeu? Existe essa briga. Então, hoje, quem está acompanhando esse podcast, que a gente não falou de técnica de vendas, mas a gente falou de transformação. Hoje, quem está acompanhando esse podcast, cara, a tua decisão, a tua pergunta é: que vida eu quero ter? Quero continuar esse cara turrão, esse cara mala, esse cara... Entendeu? Quantos amigos meus, né, de infância, cara, se negam a pagar comissão, acham que pagar comissão, se negam a pagar pensão. Aí vivem altos e baixos a vida inteira, relacionamentos ruins e tal, vida com traição, não sei o quê, mas o problema tá lá mais enraizado lá dentro dele. Ele nunca vai despachar na vida. Nunca vai. Entende? Só que existe uma vida que não é essa. Que depois que você cura os seus vícios emocionais, você começa a ver valor nessa vida. Entendeu? Hoje, com os vícios emocionais tão presentes, você não vê valor em simplesmente estar aqui com o Pablo. Vou até de manhã aqui. Você não vê valor nisso. Porque pra você, não, a guriazinha tal aqui, ó, tá aqui na cidade tal. E pá, sempre numa vida que as coisas te roubam a tua energia e a tua atenção. Então, naquilo que naquilo que merecia a tua atenção, a tua energia, pra te dar uma vida extraordinária, tu não consegue ter. Porque tá repartido. É uma guriazinha não sei o quê, é a cobrança do advogado da pensão que não tá pagando, é uma vida disfuncional. E aí no mercado que o cara pode fazer 40, 50, 100 mil reais por mês. Mas para isso, eu vou ser bem sincero, eles vão ter que comprar seu curso, ou eles vão ter que fazer mentoria com você, ou eles vão ter que estar próximo de você, porque eu não vou deixar você falar mais, porque você deu um spoiler aí já muito grande, Altemir. O que você falou aí, eu tenho certeza que são coisas que você fala tanto na sua mentoria, tanto no seu curso, e que você mostra isso para o profissional. E esse podcast vale até o ouro, né? É que na verdade o curso, a mentoria é muito mais passo a passo, né? Sim, faz aqui, claro. faz aqui, pá. Mas né? são insights que você está falando. São insights que está sendo dito aqui. São várias coisas que, se pegar esse podcast e a pessoa parar e escutar realmente o que você disse, pode ter certeza que já valeu milhões ali. Já valeu muito pelo que... Mas aí não é só escutar, né? É escutar, é o que nós estávamos falando. Você vai mastigar, você vai digerir, né? E vai fazer com que isso, o que é bom fique, o que é ruim saia, e coloque em prática realmente o que foi dito. Eu tenho certeza que com essa 1 hora de fala Já aqui, com essa 1 hora de fala, é certeza que tem muita bagagem. Eu não falo valor, não dinheiro, é muito valor do que você disse. Eu tô finalizando, porque eu não quero que... Não, Pablo. Como você tem que fazer a palestra amanhã... Eu só queria dizer aqui o seguinte, cara, dentro de tudo isso que eu falei, acredite numa coisa. Se um dia, tá, você olhar, você tiver essa facilidade, você tiver essa faísca que veio, você olhar assim, cara, você é um cara nervoso. Mas eu posso ser um cara mais calmo. Ou você olhar assim, eu sou um cara muito devagar. Mas eu posso ser um cara mais enérgico, mais rápido. Eu sou um cara muito frio em casa com minha esposa, nem trato de... Eu queria ser um cara mais amoroso. Se um dia qualquer coisa que vier, que você possa viver melhor, vier, e você não vive ainda, não busca, porque tem bloqueios, porque acredito que
não é para você, olha só. Primeiro, se perdoe. O que passou, passou. Segundo, ninguém tá fadado a ser sempre como foi. Ninguém tá. Então, não precisa viver a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, me criei assim, vou viver assim. Não, ninguém tá fadado a ser para sempre como foi. Então, hoje você pode melhorar a situação dentro de casa. Hoje você pode ser uma esposa melhor. Hoje você pode ser um marido melhor. E se aquilo ali não couber o teu amor, tá tudo certo, cada um pro seu lado. Hoje você pode viver a vida de Deus plena dentro do teu coração. Hoje você pode dar amor e carinho para seus filhos sem que seus filhos vejam o pai e a mãe batendo boca e fiquem com os olhos cheios d'água. Os pais nem dão conta disso, do quanto eles fazem mal para as crianças, batendo boca, numa vida disfuncional, de traição, de briga, de mal educação entre pai e mãe. Entendeu? Hoje. Então, assim, se você quer ter uma vida que vale a pena ser vida, se um dia você abrir e dizer assim, cara, eu queria aquela... Hoje eu tenho isso, cara. E eu não acreditava que eu podia ter. A partir do momento que eu passei a acreditar, destravado por um cara assim. Por um cara assim que ele nem sabe que eu existo. Tá? Mas por estar ali me permitindo ouvir uma coisa que no começo nem me pareceu ser tão bom. Um cara... Hoje eu tenho uma vida de margarina. Hoje eu tenho uma vida que eu tô em casa, meu filho chega, encosta um condomínio fechado, aberto, de milhões, encosta uma moto dele que é a top ali, e vem, senta no meu colo e a gente janta junto e tal, e ele pega a motinha dele e vai pra casa dele de volta, e tem guarita com segurança, e ele pode fazer o que quiser. Hoje eu vivo isso, eu vivo uma vida de margarina com os meus filhos. Então isso pode ser vivido para você também. E acredite, ninguém tá fadado a ser para sempre, como sempre foi. Tem muita gente que me conhece de quando eu era muito pobre, de todas as tentativas que eu tentei na vida. Você não tem ideia, eu cheguei a ter 4 empregos, 4 bicos que eu fazia simultaneamente, de garçom a catador de cocô de cachorro, a cortador de grama, vendedor de jornal. As pessoas olham para mim, é mentira, esse cara eu conheço. Esse cara não é isso aí que ele tá aparecendo na internet, não. Assim, não, aquele cara que você conheceu não era. Aquele cara. Mas se passaram 17 anos de transformação daquele cara e nesses 17 anos você não acompanhou ele. Você estava por aí em sertaneja, quartaneja, quintaneja. Ele não, ele estava em casa lendo, estudando, indo para palestra, treinamento, pagando. Eu tenho apostila assim, que é uma mesa inteira de apostila. Volta e meia eu tenho que pegar uma lá de baixo para, vou pegar isso aqui para ver. Então acredite, ninguém está fadado para ser para sempre, como sempre foi. Nossa, bom demais, Altemir, bom demais. Eu agradecer você, né? Eu falo mais uma vez por estar aqui, por esse transtorno todo da viagem aí, cansado, e ainda veio para o podcast, aí traz vários ensinamentos. Agradecer a D-Hub, né? Que foi a patrocinadora oficial agora do podcast Café com Pablo também. E em sua pessoa, né? É uma gratidão. Como o Garra, eu sou fã do Garra, eu sou seu fã também. Então, assim, desde muito tempo eu te acompanho, eu vislumbro, né, o seu conhecimento, o que você ensina nos seus insights, as palavras que você fala. O bom é que quando você fala a verdade. Não tem aquela meia volta, né? O que tem que ser falado, fala e pronto, e acabou. Às vezes o pessoal nem gosta por causa disso. Não, mas eu gosto porque eu prefiro pessoas, eu sou muito objetivo também. Eu prefiro ser verdadeiro do que ficar dando voltinha. E eu acho que a pessoa aprende mais quando... Claro que você tem o seu jeito de tratar na hora certa, de cuidar, você falou do cliente lá, né? Mas você fala da forma que a pessoa acaba entendendo. Então é uma gratidão realmente aí. Tem até um fã ali te esperando. O Leandro Boiola tá ali. Esse seu aluno tá doido ali para te ver. Veio, saiu de casa, veio aqui no podcast para te conhecer pessoalmente. Isso que eu falo que é diferente na vida das pessoas. Uma pessoa como você. Ele é um grande amigo meu. Trabalhamos junto, né? E ele a hora que ele soube que a gente ia fazer o podcast, eu posso ir, Pablo? Eu falei, claro. Que isso, como que não, né? Então a gente encerra, né, o podcast Café com Pablo aqui, desejando uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe a sua vida, a sua família. E agora, né, você quer ir para churrascaria, vou ter que te levar para churrascaria. Vamos ver onde é que o pessoal tá. E é isso aí, agradeço realmente, tá? Pablo, parabéns pelo empreendimento que você está fazendo, parabéns por toda essa movimentação que você faz aí no mercado imobiliário. Você sabe que isso só duplica e triplica os frutos aí cada vez que você
faz. Então, continua. Tem muita gente que você está transformando aqui. Às vezes acontece de a gente não ouvir os agradecimentos dessas pessoas, mas você tem uma missão aqui que está explodindo aí para o mercado. Acredito que Uberlândia vai ser muito pequeno para você. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Venho aqui porque eu vejo teu esforço também, teu trabalho, tua dedicação. Então, você nem queria, você estava quase querendo fugir do podcast. Não, Paulo, nós vamos gravar porque eu vejo muito a agregar para pessoas aqui. E com certeza, você vai transformar muitas vidas através desse trabalho aqui. Obrigado, bacana? Amém. Valeu, tamo junto. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez e boa noite. Valeu. É isso aí.